Coloca para a gente, por gentileza, vamos fazer essa leitura para recapitularmos o que nós já trabalhamos. Hoje nós estamos na quarta parte de uma série de ministrações. Nós estamos trabalhando sobre o Sermão da Montanha. O sermão, a constituição do reino. Nós colocamos como título dessa série a Constituição do Reino. Você pode falar para o seu irmão? A Constituição do Reino. O Sermão do Monte é a Constituição do Reino. Então, queridos, nós começamos uma série de ministrações. E hoje nós estamos nessa quarta parte. E dentro dessa perspectiva, nós começamos entendendo o que é o Sermão do Monte. O contexto para quem Jesus estava direcionando esse sermão. Qual era o público que estava ouvindo Jesus. Nós trabalhamos sobre o pano de fundo desse sermão. O contexto ali dos grupos religiosos instituídos, o grupo dos fariseus, o grupo dos saduceus, dos zelotes, e todos esses grupos que estavam instituídos ali. E Jesus está agora transmitindo esse sermão. E Jesus vendo, a palavra de Deus vai dizer que vendo ele essa multidão, subiu a um monte e assentou-se e aproximou dele os seus discípulos. Então Jesus, ele vai a um monte para ali agora ministrar a constituição do reino, a lei do reino de Deus. E como no exemplo de Moisés, que Moisés sobe ao Sinai e recebe de Deus a lei de Deus, os 10 mandamentos do qual nós conhecemos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, não cobiçarás, não adulterarás, não terás outros deuses além do nosso Deus, não matarás. Então são leis que foram instituídas por Deus para o povo, para a nação de Israel. E agora o Senhor Jesus, ele vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o reino de Deus se constitui em arrependimento. Quando eu e você entendemos que somos pecadores, somos falhos, somos imerecedores dessa graça e dessa misericórdia, mas Jesus nos alcançou, o Evangelho nos alcançou, a graça e a misericórdia do Senhor veio sobre as nossas vidas, e nós por isso somos o povo mais feliz deste mundo. Amém, queridos? Porque Jesus agora estabelece a sua constituição. Ele assentou-se agora para ensinar, para poder levar o povo às leis básicas do reino de Deus. Aí no verso 2, coloca para a gente, ele vai dizer: e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Então, querido, eu gosto muito disso, porque toda vez que o Senhor Jesus fala, é algo importante para as nossas vidas. Toda vez que nós lemos a palavra de Deus ela não está escrita de forma aleatória. Nós não estamos lendo um livro qualquer, nós não estamos lendo um jornal do dia. Nós estamos lendo a palavra do Deus Todo-Poderoso, do Santo Deus Altíssimo. Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós estamos recebendo uma palavra, uma orientação do céu para as nossas vidas. Uma palavra do Senhor. Nessa noite, eu creio que o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Quantos creem nessa noite? Que o Senhor tem uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra de refrigério para a tua vida, para a tua casa. Porque você é povo de Deus, nós somos os filhos de Deus, estamos reunidos neste lugar para adorar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, queridos, o Senhor Jesus, ele vai falar. E toda vez que o nosso Senhor Jesus, ele fala, meu irmão, o seu povo tem que estar atento à sua voz. A palavra de Deus vai dizer que nós erramos por falta do conhecimento, por falta de não ouvirmos, por falta de não vivermos a palavra do Senhor Jesus. E que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos nessa noite, para que o céu tenha a comunicar aos nossos corações, para que o Senhor Jesus tenha a falar através da sua palavra. Que você e eu possamos estar atentos
as verdades desse sermão, porque é a constituição do reino de Deus. E constituição, querido, é a lei suprema de um país. Constituição é a lei maior de um país, de uma nação. Todos os países têm as suas constituições. Nós estamos subordinados à Constituição brasileira. A própria Constituição vai dizer que ninguém é acima dela. Não existe pessoa que se coloque acima dela. Ela é a lei suprema do nosso país. Nós sabemos que ela foi redigida, escrita para ser cumprida. E por isso nós estamos submissos a essa legislação. E os súditos agora do reino de Deus estão também submissos à legislação do reino de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido de Deus. Eu e você somos filhos de Deus, súditos desse reino, né? E nos submetemos às leis desse reino. Então, dito isso, as bem-aventuranças, Jesus começa agora dizendo que nós somos bem-aventurados, que nós somos o povo mais feliz, que nós somos agraciados, que nós somos ditosos, que nós somos extremamente felizes, porque nós somos filhos de Deus. Então, querido, não sei como é que foi a sua semana, mas eu sei uma coisa: o Deus da alegria, o Deus da paz, o Deus que te faz o homem e a mulher mais feliz de Planaltina, de Goiás. Ei, a presença dele é real nessa noite. Há uma atmosfera de graça, de poder, há uma unção de Deus sobre as nossas vidas que nos torna bem-aventurados, felizes, agraciados. Somos nós, bem-aventurados. E para ingressar nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus vai dizer que bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Querido, olha só a importância de entendermos o que é ser pobre em espírito. Porque o pobre de espírito, ele é cidadão dos céus. O céu é para o pobre de espírito, é para aquele que entendeu que não merece, é para aquele que entendeu que não tem como pagar a salvação, é para aquele que entendeu que era pecador, miserável, pobre, cego e nu, mas a graça, a misericórdia, a bondade de Deus veio sobre as nossas vidas e nos libertou, nos salvou do pecado, nos salvou da morte, nos salvou dos grilhões que nos levava cativo à perdição, e Ele veio nos dar a salvação, a vida eterna. E Ele diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, critério para mim integrar o povo de Deus, a nação santa de Deus, a eclésia, que é a igreja de Deus na terra, a união dos santos nos quatro cantos dessa terra, eu e você temos que reconhecer que somos pecadores, miseráveis, que merecíamos a perdição, mas Cristo nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu e você fomos resgatados, fomos comprados por bom preço, pelo valioso e poderoso sangue de Jesus na cruz do Calvário. O sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. O sangue derramado por nós. Então, queridos, Deus só nos aceita por causa de Jesus Cristo. Eu sou falho. Por incrível que pareça, queridos, eu peco. Foi uma admiração para alguém aqui? Sou miserável, pecador. O apóstolo Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então nós falhamos, erramos, mas ei, Jesus disse, João, capítulo de número 14, verso de número 6, eu amo quando Jesus diz isso. Ele diz o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
A única forma de nós escaparmos da condenação, da morte eterna, é através de Jesus Cristo. Ele nos torna santo, Ele nos purifica, Ele nos transforma. Mas o primeiro critério é: seja pobre de espírito. É o fariseu que muitas das vezes diz: eu sou merecedor, eu faço isso de forma diferenciada, eu sou melhor do que os outros, eu sou... Então, é aquela pessoa cheia de eu, e nunca de miserável, ei, condenado, nunca de como o publicano que diz: ei, eu não mereço nem olhar para o céu, eu não sou digno nem de olhar para o céu, porque eu sou pecador, eu sou falho. Mas Senhor, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, pecador. Então a forma de ingressarmos no reino de Deus é reconhecer que somos pecadores, falhos, e que carecemos da abundante, da maravilhosa, da graciosa, da bênção que existe na graça do nosso Senhor Jesus. E somente pela graça. O escritor aos Efésios vai dizer que pela graça eu e você somos salvos. E isso não vem de vós. É um dom de Deus. É um presente de Deus. Não vem de obras, para que nem eu e você nos gloriemos. Mas é abundante a graça, a bondade, a misericórdia de Deus que nos salvou. Mas é necessário entendermos que somos pobres de espírito. Entendendo que somos pobres de espírito, agora Jesus vai dizer o segundo critério, para que eu e você sejam bem-aventurados. Porque as bem-aventuranças, querido, não é para o homem natural. Bem-aventuranças não estão falando de um homem carnal. O único bem-aventurado é aquele que nasceu de novo. Nós estamos falando de verdades espirituais. É aquilo que transcende a razão humana. É aquilo que Cristo tem para a sua igreja, para o seu povo. É o que Ele derramou sobre a sua vida. Então eu e você somos bem-aventurados. Porque como nós dizemos em outros momentos, o mundo tem uma perspectiva. Eles vivem pensando que vai acumular, que vai conquistar os seus desejos, as suas vontades, mas que no final de tudo, querido, no final, quando a sua hora chegar, eles não têm expectativa. Porque eles não temeram a Deus, porque eles não se voltaram a Deus. Então eles estão vivendo sem expectativa, sem propósito, estão vivendo para a morte. Mas eu e você, querido, nós vivemos crendo no Filho de Deus. Eu e você vivemos não para a morte, nós vivemos para a eternidade, nós vivemos para a vida eterna em Cristo Jesus. Porque Jesus veio para te dar vida, Jesus veio para te salvar. Jesus veio para te curar. Ele não veio para deixar a tua conta recheada de dinheiro. Ele não veio para te dar uma casa de praia. Ele não veio para realizar os desejos do teu coração, não, querido. Ele veio para nos salvar do pecado e da morte. E glória a Deus, porque Ele nos resgatou. Ele nos salvou. Então Ele veio para nos salvar, nos purificar do pecado. E Ele diz: ei, sejam pobres de espírito, reconheçam as suas mazelas, reconheçam os seus pecados, reconheçam que vocês não são merecedores, mas eu te amei de tal maneira, que se entreguei naquela cruz, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu para nos dar salvação, nos dar vida. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso, querido? Mas aí no verso 4 ele vai dizer, agora o Senhor Jesus vai nos falar: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Meus irmãos, as bem-aventuranças, ela encontra agora um paradoxo. Pastor, o que é um paradoxo? Um paradoxo são duas verdades
que são contradizentes. Essas duas verdades, elas são conflitantes. Um paradoxo são verdades que parece que elas estão em discordância, porque elas têm um conflito entre si, se chocam. Então, Jesus, ele vai na contramão do mundo e vai dizer: bem-aventurado os que choram. Meu irmão, quem é que gosta de chorar? Quem é que gosta de passar sofrimento? Quem é que gosta de prantear? Porque para o mundo, alegria, felicidade, é sorriso. É quando eu estou em um ambiente de alegria. Mas o Senhor Jesus vai dizer o segundo critério, a segunda bem-aventurança do cristão é: bem-aventurado os que choram. Então aqui está falando, felizes são os infelizes. A palavra do Senhor Jesus aqui, ele está dizendo, felizes são os infelizes. Os infelizes que choram, que pranteiam, que se lamentam. Pastor, como assim, pastor? Que sermão é esse? Que contradição é essa com o Evangelho? Porque o Evangelho é alegria, nós somos o povo feliz, nós somos o povo bem-aventurado, mas o Senhor Jesus está dizendo: ei, vocês são bem-aventurados, sabe por quê? Porque vocês choram. Eu não sei se você entendeu ainda, querido, mas nós vamos chegar no ponto. Amém? Porque chorar é uma característica do cidadão do céu. Às vezes você pode levantar essa questão: pastor, mas como assim? O cidadão do céu, ele tem que chorar? A característica de um cidadão do céu, de um filho de Deus, é o choro, é o pranto. O Senhor Jesus diz: ei, vocês são bem-aventurados quando vocês chorarem. Vocês são bem-aventurados quando vocês prantearem. Na nossa concepção, felizes são aqueles que sorriem e não os que choram. Mas a palavra de Deus afirma que feliz, que ditoso, que bem-aventurado são aqueles que choram. Para o mundo, essas características que nós pontuamos aqui das bem-aventuranças, por isso que as bem-aventuranças não é para o mundo, não é para o infiel, não é para aquele que não teme e não guarda a lei de Deus, é para os filhos de Deus, é a constituição do povo de Deus, dos súditos do reino de Deus. Primeiro, eu sou pobre em espírito, eu reconheço: Senhor, eu não mereço, Senhor, eu não sou digno, mas tem misericórdia da minha vida, Pai. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia, Pai, porque eu merecia condenação, mas o Senhor, Pai, me resgatou, o Senhor me salvou. Agora, Senhor, eu choro, Pai, eu me quebranto, eu clamo ao Senhor em gratidão, porque o Senhor me salvou. Mas para o mundo isso é ridículo, porque para o mundo feliz é aquele que sorri, feliz é aquele que compra um carro novo, feliz é aquele que conquista a casa própria, feliz é aquele que tem sua conta bancária, né, valores astronômicos. Feliz é o Elon Musk, que é o homem mais rico, considerado o homem mais rico do mundo. Feliz é o Donald Trump, que é considerado o homem mais poderoso do mundo. Na visão humana, feliz são esses homens. Feliz é o Lula, presidente do Brasil. Feliz é o Alexandre de Moraes, que manda no Brasil. Feliz são esses homens. A palavra de Deus não. A palavra de Deus vai dizer: ei, feliz sois vocês que choram, que se quebrantam, que têm um coração que pranteia na minha presença, um coração quebrantado e sedento pela minha presença. Vocês são felizes. Glória a Deus. Então o mundo trabalha para não chorar. O mundo não quer saber de choro. Nós ensinamos muitas das vezes os nossos filhos: ei, não chore, isso não é coisa de homem, isso não é coisa de criança. Nós ensinamos a não chorar. Por quê? Porque a visão deste mundo é: chorar não faz parte da nossa vida, não é bom. Mas, para não derramar lágrimas,
para não derramar lágrimas é o que o mundo prega. Mas para mim e para você que entendemos a palavra de Deus, querido, a palavra do Senhor Jesus, Ele diz: bem-aventurado vocês que choram. Então, o que é chorar aqui, pastor? O que Jesus quer dizer com isso, pastor? O que Jesus quer transmitir para nós com esse choro, com esse pranto? O que Jesus nos quer dizer? Que espécie de choro é esse? Essa palavra, chorar aqui, ela vem do original grego, que quer dizer pentontes, no original grego. Vocês sabem que meu grego não tem o grego, né? Eu só estudo e pego da forma que eu entendo, que é a pronúncia. Mas o grego aqui fala pentontes, indicando um lamento profundo. É uma tristeza espiritual, é um arrependimento intenso. Não é apenas o arrependimento mais passageiro, é prantear, lamentar de forma grandiosa, como se nós estivéssemos lamentando por alguém que faleceu, por alguém que morreu. Estamos enlutados. Então, a palavra no grego aqui é: se entristeça, se amargure por causa do que você está vivendo, por causa dos seus pecados, por causa do que você fez diante de Cristo. Ei, se lamente, mas fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Então as bem-aventuranças, queridos, elas são qualidade do povo de Deus. Isso eu não estou falando para os homens que não temem a Deus. Eu estou falando para o homem que nasceu de novo, que é uma nova criatura, que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, que entende que hoje precisa da graça e da misericórdia dele sobre a sua vida. Então não é um choro natural. Esse choro não é natural, mas é um choro provocado de forma espiritual, que vem te constrange, que vem te toca, que vem e te impulsiona a lamentar, a prantear, a dizer: Senhor, se compadeça, Senhor, transforme, Senhor, purifica, Senhor, tenha misericórdia dessa nação, dos teus filhos. É um choro. Então, pastor, que choro é esse? Vamos ver primeiro o que não é esse choro. Primeiro, esse choro que Jesus está falando não é o choro por uma cidade, não é um choro por causa de um filho, não é um choro por causa de um prejuízo financeiro, não é um choro de uma mãe frustrada, uma mãe que doou todo o seu amor, todo o seu cuidado pelo seu filho, e depois foi pegar o seu filho em uma prisão, do qual ela está triste, chorando, amargurada, porque investiu tempo, investiu recursos, deu o seu melhor, mas ele foi um filho ingrato, foi um filho pródigo, foi um filho que não se arrependeu dos seus pecados. E aquela mãe, frustrada, ela chora. Mas Jesus não está falando desse choro. Jesus também não está falando do choro de uma doença, de uma aflição, de uma luta que nós estamos passando, como todo ser humano passa. Não é um choro de uma depressão, não é um choro de uma mãe que viu seu filho acidentado. Não, nada disso. Jesus está falando que esse não é o choro. Se fosse choro natural, todo homem seria bem-aventurado. Mas Jesus não está falando de um choro natural, porque todos nós estamos fadados a passar essas situações na vida. Frustrações, frustração amorosa, frustração fraternal entre amigos, frustrações no trabalho, frustrações financeiras. Todos nós estamos fadados a passar por situações na vida, o homem natural, porque o sol nasce tanto para o justo como para o injusto. Então há uma justiça de Deus, uma graça comum derramada a todo homem, a todo povo. Mas Jesus não está falando disso. Não, e segundo, também não é um choro da carne, como um choro de Caim, que matou seu irmão Abel. Porque Caim lamentou, mas Caim não teve um arrependimento sincero. Então não é um choro carnal, não é um choro de um fariseu, não é um choro de uma pessoa que está sendo hipócrita no seu choro. Não é o choro de Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, mas que depois veio um remorso no seu coração e ele chora. Mas aquele remorso não levou Judas a um arrependimento genuíno.
Não é o choro de Acabe, que chega diante de Jezabel e fala: eu quero a vinha de Nabote. Eu quero a vinha. Eu preciso daquela vinha. E ele vai diante de Jezabel e fala: Jezabel, eu estou amargurado, meu coração está pranteando, porque Nabote não quer vender a vinha. E Jezabel orquestra um assassinato, mata Nabote, porque Nabote tinha uma herança, Nabote tinha um bem, mas ele diz, Acabe vem e diz para Nabote: eu quero comprar, e Nabote diz: ei, o que Deus me deu, eu não vendo, eu não negocio, o que Deus me deu é meu, é herança, e ele não está à venda. Querido, o que Deus te deu, o que Deus colocou em tuas mãos, não está à venda, viva para a glória de Deus. E qual foi o fim de Nabote? Ele foi morto. Acabe, através da sua esposa Jezabel, mata Nabote. Toma a vinha de Nabote. Mas Deus não deixa o injusto por inocente. Eu e você servimos a um Deus justo. Um Deus que Ele é o Todo-Poderoso e que contempla todas as coisas. Tem situações na vida que nós estamos observando e achando que Deus está distante, está indiferente. Mas ei, o nosso Deus está no controle da nossa vida. Nós devemos crer, confiar, entregar o nosso caminho a Ele, confiar nele, porque Ele tudo vai fazer na nossa vida. Confia, querido. Descansa no teu Deus. Entrega tudo diante dele. Porque os passos do homem bom, como a irmã diz ali, eles são confirmados pelo Senhor. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus cuida dos mínimos detalhes da sua vida. Então não é esse choro de Acabe, não é o choro de um fariseu, não é um choro, da religião por um cargo, porque eu quero conquistar algo, porque eu quero ser visto, porque eu quero ser adorado, porque eu quero ser louvado, porque eu quero que as pessoas prestem culto à personalidade. Ei, querido, não é esse choro. Não é choro da ganância do nosso coração, da idolatria do nosso coração. Jesus não está falando sobre esse choro. Não é o choro do poder, do cargo, do ministério, nada disso. Então, pastor, que choro é esse? Então, que choro Jesus está nos falando para que eu e você possamos chorar diante dele? O choro que Jesus está falando, querido, nessa noite, é o choro que o Espírito Santo produz no interior do meu e do teu coração. É um choro que não é natural. É um choro que vem do alto. É um choro que quando eu olho para mim e digo: Senhor, ai de mim que vou perecendo. Ai de mim, pecador, que estou perdido, Pai. Tem misericórdia da minha vida. Porque a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convence, Ele que toca os nossos corações. A palavra está sendo ministrada, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. A palavra está sendo lançada, querido. A semente está sendo lançada. Mas é necessário que o Espírito Santo germine a semente no teu coração. Te convença que você é um pecador. Te convença que você não merecia, mas Ele te salvou. Te convença que nós passaremos pelo juízo de Deus. E nos convença que esse mundo vai passar, mas aquele que está em Cristo, aquele que permanece em Cristo, viverá eternamente. Então, querido, não é esse choro, ou melhor dizendo, é o choro que o Espírito Santo produz no meu e no teu coração. É o choro que nós lamentamos pelo nosso próprio pecado. Senhor, eu errei, eu falhei, eu pensei o que não devia, eu fui naquele ambiente do qual o Senhor não estava lá, Pai. Senhor, eu toquei naquilo que não era para tocar. Eu olhei com um olhar que não era para mim ter olhado. Senhor, eu pequei. Tem misericórdia de mim, pecador. Sentimos nesse choro, querido, o peso do nosso pecado. Que possamos ser sensíveis. Porque esse choro provoca em nós uma sensibilidade pelo nosso erro,
pela nossa falha. É o chamado temor do Espírito. Quantos aqui já foi em um lugar, já participou de algo, e naquele momento, a tua consciência, no momento que você estava, algo te tocou, meu querido. Algo veio no teu coração muito forte e falou bem assim contigo: ei, esse não é o seu lugar. Você não faz parte desse grupo. Você não faz parte desse ambiente. Salmo 1, a palavra de Deus vai dizer: bem-aventurado. Olha só a bem-aventurança do Salmo. Bem-aventurado, feliz o homem que não se detém no caminho do ímpio, que não se assenta na roda dos pecadores e nem se detém no caminho deles, do pecador, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então esse pecado que muitas das vezes vem sobre nós e nós lamentamos, nós choramos, porque o Espírito Santo de Deus vai nos dar temor. Temor. Senhor, eu não posso estar aqui, eu não estou te glorificando nesse ambiente, as minhas atitudes não têm te glorificado, porque eu e você, querido, somos representantes do céu. Eu e você somos cidadãos do céu. Então, querida, onde Deus nos colocar, que possamos glorificar o seu nome, possamos dar testemunhos de Cristo, porque nós somos os filhos de Deus. O mundo está nos observando. Existe uma frase que eu até comentei hoje na escola bíblica, a nossa escola bíblica, nós estamos tratando sobre o trabalho missionário. Nós estamos falando sobre missões transculturais. E hoje nós vimos missões transculturais numa perspectiva do sacerdócio real, universal. Do sacerdócio do cristão universal. E na escola dominical, hoje pela manhã, eu disse uma frase à igreja que muitos conhecem, muito dita: pregue em todo tempo. Fale quando for necessário. A sua vida, querido, e a minha vida está refletindo Cristo. A minha vida e a sua vida é um testemunho vivo para a glória de Deus. Mas nós devemos pregar a Deus com as nossas atitudes. Mas todas as vezes que tivermos oportunidade, que possamos dizer: ei, eu não me prostituo, eu não vivo na pornografia, eu não vivo na criminalidade, eu não vivo dando calote nas pessoas, eu não vivo invejando ninguém. Sabe por quê, querido? Porque Jesus me salvou, porque a graça de Deus foi derramada sobre a minha vida. Jesus me encontrou no caminho, Jesus me transformou, e Jesus transformou a minha casa, a minha vida, a minha história, e eu e você somos testemunhas vivas de Cristo nessa terra, representantes do reino dos céus. Somos nós, mas que nós possamos chorar, prantear pelo nosso pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 7, verso de número 23, ele vai dizer, coloca pra gente, Romanos, capítulo de número 7, verso 23, ele vai dizer: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Ei, ele está falando: ei, eu quero fazer a vontade de Deus. O meu coração se deleita e se agrada em fazer a vontade de Deus. Mas tem em mim outra lei. Tem outra lei que luta contra isso. Tem algo que está tirando a minha paz. Aí o verso de número 24, ele vai dizer: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Aí ele vai dizer: mas graças a Deus, graças a Deus, Ele me salvou. E aí ele vai começar o capítulo de número 8 dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Eu sou miserável, eu peco, eu falho. Ele entende que sem Cristo ele não é nada, mas ele vai dizer: graças a Deus. Você pode dar graças a Deus nessa noite? Pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Porque nós éramos em outro tempo inimigos dele, mas hoje ele nos reconciliou com o Pai, e agora nós temos paz com Deus. Eu e você agora somos amigos de Deus, e devemos nos alegrar por isso, mas chorando pelos nossos pecados. Então são insensíveis, né? Muitas das vezes o mundo, as pessoas hoje, elas são insensíveis pela sua maldade. Analisam as suas atitudes e imperfeições que cometemos, que falhamos, que transgredimos. Mas aquele que tem um coração em Cristo Jesus, ele chora pelos seus pecados, ele lamenta, ele tem um coração sensível e ele chora pela sua imperfeição, ele lamenta pelos seus erros, pelas suas falhas, porque o Espírito Santo provoca em nós um tremor à sua palavra, um tremor à sua santa lei, e que nós possamos nos submeter à legislação dele e dizer: Senhor, eu estou na tua presença, eu não mereço, eu sou miserável, eu sou falho, pecador, mas Senhor Jesus, eu choro diante dos meus pecados, eu choro porque eu falhei, eu choro porque o Senhor Deus transformou a minha vida sendo eu pecador. Que nós venhamos lamentar. Santo Agostinho, ele dizia, Santo Agostinho de Hipona, ele vai dizer algo que eu acho muito profundo. Ele vai dizer uma frase que é algo que ele foi tocado na sua conversão. Ele vai dizer: feriste-me com o meu coração com a tua palavra, então eu te amei. Senhor, o Senhor me feriu. Querido, no dia que a palavra foi ministrada, no dia que o Evangelho chegou ao teu coração, no dia que Jesus mudou, transformou a minha vida, eu e você fomos feridos pela palavra de Deus. Ele veio que eu e você não tivemos armas para nos defender, porque a graça de Deus, ela é irresistível. O homem não resiste o poder do Evangelho, o poder que há na palavra do Senhor. Porque o Evangelho é poder de Deus, querido. Você entende isso nessa noite? O Evangelho é poder de Deus para transformação, para cura, para libertação. O Evangelho nos torna uma nova criatura. O Evangelho nos regenera, nos transforma e nos torna filhos de Deus. É poder de Deus. E Agostinho vai dizer: eu fui ferido. E quando eu fui ferido, o Senhor quebrou as minhas resistências. O Senhor me transformou. Que nessa noite, meu irmão, eu e você possamos abrir o nosso coração para ser feridos pela palavra do Senhor. Possamos receber a palavra com alegria em nosso coração. Porque Romanos 8:28 vai dizer: porque sabemos que toda a criação geme, está conjuntamente com dores de parto até agora. A criação geme e ela está com dor. Que dor é essa? É a dor do choro, é a dor da angústia, é a dor que o Espírito provoca na criação, dizendo: ei, vai chegar o dia que você vai ser consolado. Vai chegar o dia que vai haver o momento do consolo de Deus, o momento da graça de Deus sendo derramada sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre aqueles que choram, que são bem-aventurados. Haverá o dia. Lucas, capítulo de número 7, verso de número 38. Coloca para a gente, por favor. Lucas 7:38. Então, pastor, que choro é esse? Também é o choro daquela mulher que chorou diante dos pés de Jesus. Ela era uma pecadora, uma prostituta. Ela levou um vaso de alabastro e ela agora lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela diz: ei, eu não mereço, eu sou uma pecadora, eu sou falho. E olha só, o texto diz: e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrima, e a enxugar com seus cabelos da sua cabeça, e beijava os pés e ungia com unguento. Aquela mulher se jogou aos pés de Cristo,
ela lavou os pés de Jesus, mas ela pranteava com um choro não de remorso, mas um choro de arrependimento. E o Senhor Jesus ali o perdoa, transforma, liberta aquela mulher e agora ela é salva. Só que muitas das vezes nós queremos ser os fariseus, durão, que estava lá do lado de Jesus e a mulher lavando os pés de Jesus e os fariseus dizendo: olha, para que isso? Olha, essa mulher, ele não sabe quem está tocando nele, ela é uma prostituta. E ele deixa ela tocar nele. Santo demais. Digno do céu. Muitas das vezes nós achamos melhores do que os demais. Ei, querido, eu e você possamos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha casa, da minha família. Que o Senhor venha me dar sensibilidade ao teu espírito e que eu possa prantear, chorar diante do Senhor. Como essa mulher, o choro daquele que é o choro daqueles que entenderam e macularam a santidade de Deus, choro do arrependimento verdadeiro. Nós maculamos, nós falhamos, mas que o Espírito Santo possa tocar no teu coração, no meu e no teu coração, e nos levar ao arrependimento, nos levar a entender que nós somos falhos, que nós somos pequenos, pobres, nós somos limitados, mas Ele é grande, querido. Eu e você servimos ao Deus Todo-Poderoso. Eu e você servimos ao Criador dos céus e da terra. Eu e você servimos a um Deus que te ama, a um Deus que te perdoa, a um Deus que diz: ei, vem, eu te chamo, vem, eu quero transformar a tua vida, eu quero te salvar, eu morri na cruz para que você tenha vida, eu morri por você, eu te amei, estando vós contrário a mim, eu os amei, e Ele morreu para nos dar a vida. Então é o choro da convicção do seu pecado. Olha o que Romanos 3:23 vai dizer. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. A recompensa, minha e sua, era a perdição eterna. Era o lago de fogo. Era o Hades. Mas Jesus nos amou. Jesus nos comprou. Jesus nos resgatou e nos dá o céu de glória, nos dá nova vida, nos dá uma vida em plenitude, nos dá uma vida em graça, nos dá uma vida em abundância. Jesus nos oferece vida, é o que Jesus nos dá. Querido, que possamos nos render aos seus pés e dizer: Senhor, eu sei que a minha recompensa era a perdição. Eu gosto de usar o exemplo de Adão e Eva, para que eu e você entenda que não somos dignos. Porque Adão e Eva, eles viviam na plenitude, na graça, vida eterna, eles tinham vida eterna. Eles tinham tudo o que eles precisavam. Eles eram pessoas realizadas no jardim. Mas eles pecaram. E não foi 10, 20, 30 pecados não, querido. Para eles saírem do Éden. Foi um pecado. Nós louvamos aqui nessa noite, os jovens cantaram: Santo, 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 o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é santo, Ele não pode contemplar o pecado, mas Adão e Eva pecaram, e agora a recompensa é a morte eterna. Quantas vezes eu e você erramos, falhamos, mas não nos arrependemos, não nos voltamos a Deus, temos um coração duro. Ei, Jesus diz: bem-aventurados que choram. Ei, tenha sensibilidade, se volte a Deus, que sejamos como Davi, querido. Natã chega diante de Davi e diz: ei, rei, tu pecou. Ou melhor dizendo, ele foi com sabedoria. Ele começou dizendo: ei, Davi, seguinte, tinha um homem muito rico, um homem cheio de posses. E esse homem, ele tinha vários animais, várias ovelhas, vários bois, vacas. Esse homem era um homem rico. Mas tinha um rapaz, um servo dele, que tinha apenas
apenas uma ovelha. Ele tinha apenas uma ovelhinha, um cordeirinho, uma cordeira. E aí, Davi, esse homem rico, ele foi dar um jantar para um povo que veio de fora. Só que em vez de ele matar as ovelhas dele, oferecer uma ovelha dele, ele foi lá naquele homem, pegou a cordeirinha daquele homem e matou a cordeirinha daquele homem. Davi, rei, o que esse homem era digno? Meu irmão, Davi era rei, autoridade máxima em Israel. O decreto de Davi era uma ordem de execução. Davi poderia matar Natã ali agora. Só que aí, Davi levanta com todo o seu coração indignado pelaquela situação e diz: ei, esse homem é digno de morte. Aí Natã aponta para Davi e diz: e esse homem é você, Davi. Davi sendo rei, ele olha para dentro de si e diz, 2 Samuel 12:13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. No momento em que ele foi confrontado, porque o Evangelho nos confronta, querido. O Evangelho toca nos nossos ídolos. O Evangelho toca nas nossas preferências. O Evangelho, a palavra de Deus, ela vai dizer que eu e você não podemos enganar, blasfemar, não podemos falar palavras vãs. Ela toca no nosso orgulho, na nossa soberba, prepotência. O Evangelho toca em nós, ele nos fere. E aí Davi diz: ei, eu pequei. Sabe qual é o nosso mal? Nunca sou eu. É o mal de Adão, o mal de Eva. Deus chega diante de Adão e diz: Adão, o que tu fez, Adão? Não, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto. Culpou quem? Deus. Eva, o que você fez, Eva? Ah, Senhor, a cobra que o Senhor criou aí, ó, a serpente, ela falou do fruto. O culpado não sou eu. O culpado sempre é o outro. Sabe o que o pobre de espírito, sabe o que aquele que chora faz? Senhor, foi eu. Eu pequei, eu falhei, mas tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero te agradar, eu sou um miserável homem, Senhor, mas eu quero te agradar, Pai. Tem misericórdia de mim, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. E Natã diz: Davi, você não morrerá. E buscou Davi a Deus pela criança, lá no verso 12, verso 16. E buscou Davi pela criança e jejuou Davi, então passou a noite prostrado sobre a terra. Davi chorou, querido. Eu pequei, Senhor, foi eu. Senhor, só que Davi, ele entendia uma coisa. Davi, ele vivia na lei, mas ele entendia: eu tenho um Deus de graça. Querido, na vida de Davi, o que nós observamos é um homem que entende que o Deus que ele serve é um Deus gracioso. É um Deus que é misericordioso. E aí ele vai dizer: Senhor, eu pequei, eu falhei. Aí quando ele chega no Salmo 51, ele vai confessar o seu pecado. É o Salmo da confissão de Davi. É a confissão do pecado de Davi. Salmo 51, verso 1, ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Tem misericórdia de mim que pequei, que falhei. Aí o verso de número 12, ele vai dizer algo espetacular, que eu amo esse texto. Ele vai dizer: torna-me a dar, Senhor, a alegria da tua salvação. Querido, que essa alegria não se perca do teu coração. Porque quando erramos, falhamos, possamos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei. Foi eu, Pai, não foi o outro, foi eu. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Ele chora por todas as suas mazelas no mundo. Pela miséria, pecaminosidade, criminalidade, depravação total da humanidade. Esse é aquele que chora. Você chora porque o mundo está perdido. Porque tem pessoas indo para a perdição. Teu vizinho, teu parente, teu irmão, tua mãe, teu tio, não se voltaram a Deus.
Mas nós temos um coração sensível dizendo: Senhor, salva. Senhor, liberta. Senhor, transforma, Pai. O Espírito Santo provoca em nós uma sensibilidade, e que nós nos contristamos e clamamos a Deus dia e noite, dizendo: um bem-aventurado, uma bem-aventurança leva a outra bem-aventurança. Então eu choro, porque é um resultado que eu fui pobre de espírito. Eu choro, porque primeiro eu entendi que sou imerecedor da graça e da misericórdia de Deus. Mas o texto não para aí. O Senhor Jesus vai dizer: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Há um consolo da parte de Deus para a tua vida. Há um consolo, há um refrigério, há um bálsamo, há a alegria do Senhor sobre nós. Porque o choro pode uma noite durar, mas pela manhã, querido, vem a alegria do Senhor. É a alegria que nos move, porque nós choramos, mas sabemos que servimos ao Deus que faz, ao Deus que opera, ao Deus que tem todo o poder, ao Deus que nos resgatou, ao Deus que nos dá vida, ao Deus que nos liberta. Nós choramos, mas sabemos que há um Consolador, há um Deus que nos consola. Serão consolados com o perdão de Deus. Confessa e deixa, porque vai alcançar a misericórdia de Deus. A promessa a nós, a mim e a você, é que nós receberemos o Consolador. Sabe o que quer dizer no grego Consolador? Paracletos. A gente até louva o hino da harpa, que tem esse termo, Paracletos. A irmã Lucinda deve lembrar. Ela é boa no hino da harpa, né? Mas a Bíblia, nós vamos louvar dizendo: pelo seu Paracletos, que quer dizer Consolador. Ele nos consola, Ele nos refrigera, Ele é o nosso Deus. É o que Isaías diz em capítulo de número 1, verso 18: vinde vocês como estão, né? E raciocinemos juntos, diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os farei brancos como a neve. Querido, é Ele que nos limpa, Ele que nos purifica, Ele que nos santifica, Ele que nos torna santo, porque tem um amanhecer de Deus para mim e para a tua vida. A alegria do Senhor virá. Chorem, clamem, porque vai vir a vitória, vai vir a conquista de Deus, vai vir a bênção de Deus, porque nós não cessaremos de clamar e chorar diante de Deus. Tem uma vitória para o povo de Deus, tem um consolo para o povo de Deus. João 14,16 vai dizer: e eu vos rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque Ele habitará convosco e estará em vós. O mundo não pode receber, mas Ele, o Espírito Consolador, aquele que te consola, aquele que transforma, aquele que liberta, Ele estará em vós. Você e eu temos a presença de Deus, querido. Levanta a cabeça, olhe para o céu e diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor é o meu consolo. Eu me entristeço, eu me pranteio, eu choro, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor vela por mim. Eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. É Jesus. Colossenses 1:27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, o consolo em vós, a alegria em vós, a vida em vós,
a presença em vós. Ele é presente na tua vida, na tua casa, na tua família. É Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É promessa de Deus. Busque, clame, adore, viva no centro da vontade de Deus. Seremos consolados para sempre. E Romanos 8, para finalizar, eu já peço à igreja se colocar de pé nessa noite. Romanos 8, verso de número 18. O apóstolo Paulo, entendendo das grandezas, da misericórdia, das profundidades de Deus, ele vai dizer: porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não se comparam